Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço você por estar aqui mais uma vez e vamos resenhar, vamos trocar uma ideia e vamos bater um papo sobre futebol. Antes de mais nada, não deixe de apoiar os nossos amigos da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa que tem diversos tipos de serviços, mas o principal nesse comecinho de ano, onde a coisa está apertada, tem boleto para pagar, são os impostos e tudo mais, é a antecipação do FGTS. E eles fazem isso para você de maneira extremamente simples e sem burocracia nenhuma. Não depende do governo, é extremamente rápido, em questão de 5 minutos você já pode ter o seu recebimento na sua conta. Pode ser inclusive de feriados e sábado e domingo, você recebe da mesma maneira via Pix. Então tudo muito tranquilo, porque também não tem consulta ao seu nome. Então vocês podem chamar os meninos lá da A2C Promotor. Estou colocando o link aí, ó, fixado nos comentários. Estou colocando um QR Code aqui também, e você pode falar que veio pelo Opina Porco. Eles vão te dar o melhor atendimento possível, vão tirar todas as suas dúvidas, e eu agradeço a todo mundo. Eu tenho recebido um feedback maravilhoso de todo mundo que está utilizando a A2C Promotora. Agradeço quem já utilizou os serviços dele e fico muito feliz pela qualidade e excelência com quem ele tem atendido a nossa comunidade aqui do Opina Porco. Então não deixe de conhecer. Além disso, eles também têm empréstimos consignados. Então, ó, chama lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Vamos lá então, pessoal. Umas coisas pra gente conversar aqui, né? Tivemos ontem rodada do Campeonato Paulista, rodada do Campeonato Carioca. Por que eu não trouxe vídeo de pós-jogo? Ontem o Palmeiras jogou contra o Bragantino, os jogadores reservas, basicamente, a equipe do Palmeiras ontem. Por que eu não trouxe pós-jogo? Porque é o seguinte, cara, em alguns jogos, eu vou evitar o pós-jogo. Um jogo com equipe reserva, um jogo de primeira fase de Campeonato Paulista. Então assim, eu resolvi mais curtir o jogo mesmo, ficar mais de boa no pós-jogo, poder assistir a live da galera aí também, ver os comentários e a repercussão, assistir a coletiva do Abel Ferreira também, que eu gosto bastante de estar conferindo a coletiva. Então eu acabei não trazendo. Agora, quando for um jogo que seja um clássico, quando for um jogo que tiver algum aspecto extremamente relevante e importante pra gente fazer, com certeza eu vou trazer o vídeo aqui, vou trazer as minhas impressões. O time ontem jogou bem, não tenho nenhum ponto aqui a ressaltar. Na verdade, o único ponto que eu tenho a ressaltar é que eu acho que Aníbal Moreno, titular, não tem como deixar aquele cara ser reserva, né? Algumas pessoas estão falando que ele não vai entrar na Supercopa como titular. Eu acho isso um grande erro, porque é um jogador realmente que já se mostrou uma capacidade de adaptação muito grande. E outro ponto também é o Flaco Lopes. Eu acho que o Flaco Lopes agora, Palmeiras como um todo, como um esquema tático, ele entendeu, o time entendeu que o Flaco Lopes é um jogador de área. E como todo jogador de área, ele é aquele centroavante fixo, posicional, terminal, que tem um grande objetivo de fazer gol e mais nada. Ele tem características inclusive muito parecidas, por exemplo, com o Pedro do Flamengo. O Pedro é um atacante assim, terminal. E o Flaco Lopes, ele é esse cara também, não é cara que fica saindo da área, que fica voltando. E querendo ou não, o Abel tá acostumado com esse tipo de jogador. Então eu acho que o Palmeiras ainda não tinha entendido, compreendido bem como tirar o máximo potencial do Flaco Lopes, e agora eu acho que está compreendendo. Então, na minha opinião, os dois grandes destaques aí acabaram ficando, tanto com o Aníbal Moreno, com mais uma partida maravilhosa, sensacional, e também com o Flaco Lopes chamando a responsabilidade e mostrando que pode sim ser o grande centroavante aí do Palmeiras. Bem, a gente também teve Campeonato Carioca, né? Flamengo venceu ontem, inclusive com gols de Bruno Henrique e Gabigol. O Gabigol, depois ali de mais de 5 meses de jejum, sem marcar nenhum gol, ele volta a marcar gol, faz declaração para a torcida, dizendo que ama muito toda a torcida do Flamengo e tudo mais. Mostra que é um jogador que vai brigar aí para voltar realmente à titularidade, para voltar novamente a fazer gols, visto que ele não passava por um bom momento. Então tem até essa questão ali da renovação dele que está um pouco parada, as coisas estão um pouco travadas. Foi especulado, inclusive, em outros clubes, Corinthians, Grêmio, mas enfim, é um atleta que tem uma identificação muito grande mesmo com o time do Flamengo, com a torcida do Flamengo. Eu acredito até que vai recuperar, sim, essa temporada o seu bom futebol e ser ali mais uma opção para o Tite utilizar. Uma vitória ontem também, pelo que eu vi, a galera comentou também, uma vitória muito tranquila, onde o Flamengo dominou o jogo inteiro, ficou com a grande posse de bola, não deu espaços para o Sampaio Corrêa. E uma coisa que chama bastante atenção nessa ida do Flamengo
nesses jogos ao Campeonato Carioca, lá para Norte e Nordeste, fazer essa caravana. E eu até falei que isso era uma estratégia muito legal em termos ali de levar o time até o seu torcedor do interior, até o seu torcedor mais distante, mas também, ó, mostra uma estratégia muito promissora financeiramente. Isso porque, olha isso daqui, ó, em 4 jogos oficiais do Campeonato Carioca, o Flamengo levou mais de 135 mil torcedores. Isso em 4 jogos. Além disso, a renda chegou a quase 16 milhões de reais. E isso estamos falando de jogos contra Audax, Sampaio Correia, ou seja, onde o maior protagonista, carregador ali de multidões, foi o time do Flamengo. Então olha só que estratégia bacana para outros clubes também replicarem isso. É igual eu falei aqui ontem, Palmeiras podia replicar isso para o interior de São Paulo, já que agora o Allianz está interditado, inclusive volta no dia 24 de fevereiro, viu? Dia 24 de fevereiro o gramado já vai estar pronto novamente para o Palmeiras poder receber os seus jogos. Essa se mostrou uma grande estratégia mesmo do Flamengo, uma grande cartada, e cara, legal a iniciativa, tá? Legal a iniciativa e financeiramente falando, acaba sendo muito vantajosa também, porque estamos falando de 16 milhões arrecadados. Talvez por um início de campeonato, aquele começo de ano que é um pouco moroso, talvez o torcedor que esteja no Rio de Janeiro e sempre tem a possibilidade de assistir os jogos, ele fica mais motivado a ir em jogos que sejam mais importantes, em jogos clássicos e tudo mais. Então você levar isso para o interior, além de ter uma boa arrecadação, além de aproximar o torcedor do interior da equipe, também faz sempre ali a casa cheia, porque é a oportunidade que o torcedor que está a quilômetros de distância, ele tem de ver o seu time do coração jogar. Outro assunto que eu queria comentar aqui com vocês também, pessoal, é a respeito lá do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele fez uma declaração ontem durante a coletiva que acabou ali repercutindo em alguns torcedores rivais, principalmente em torcedores do São Paulo. São Paulo e Palmeiras fazem a final da Supercopa no domingo. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas, infelizmente vamos ter um dia a menos para preparar o jogo, fecha aspas. Quer dizer, né, fazendo uma referência porque o São Paulo jogou na terça-feira, o Palmeiras jogou na quarta, então querendo ou não, a preparação para o jogo da Supercopa do Palmeiras começa hoje. O do São Paulo já começou ontem. Então ele falou que essa diferença de um dia tem sim as suas consequências. Basicamente foi isso que ele quis dizer. E no mesmo momento, todo mundo já começou a chamar o Abel de chorão, falar que ele tá chorando, que ele tá arrumando uma desculpa para perder. Eu não acredito que o Abel ele tenha que arrumar desculpa, não. Eu não acredito que isso incomode ele. Obviamente que a derrota incomoda ele. Mas, queridos, o jogo vai acontecer ainda. Palmeiras pode ser campeão, assim como São Paulo também pode ser campeão. Os rivais aí que começaram a falar que esse Portuga chora demais, o Abel Ferreira já tá arrumando um pretexto para suas desculpas. Calma, amigo. Eu tô vendo São Paulinos muito, mas muito emocionados com esse jogo. Calma, segura a onda de vocês que o jogo vai acontecer no domingo. Estamos falando de um técnico que em 3 anos conquistou 9 títulos. Então o cara não precisa ficar arrumando pretexto, o cara não precisa ficar chorando. Ele é transparente e sincero o suficiente para, se eventualmente o São Paulo ganhar, ele chegar na coletiva e falar assim, parabéns ao time do São Paulo, parabéns à equipe do São Paulo, e eles têm todos os méritos de sua vitória, como ele já fez em outras situações de eliminação, em outras situações que outros clubes acabaram se sagrando campeões ou classificados frente ao Palmeiras. Então assim, o cara não pode falar nada que tudo acaba virando manchete, né? Tudo acaba virando choro. O pessoal fala do gramado, o pessoal reclama de data, o pessoal reclama de calendário. Aí não, a mídia vai lá, abraça a reclamação dos outros técnicos, fala que realmente isso tem que ser visto frente às federações. Agora o Abel vai lá e fala isso, pronto. Já é choro, já é desculpa para uma derrota, já é pretexto para isso e para aquilo. Pô, calma. Dá uma segurada aí. Realmente é um dia menos de preparação. Ele não mentiu, Neto, mas você acha que um dia de preparação faz diferença? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que faz diferença sim, tá? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. E outro assunto aqui, pessoal, é a respeito do Corinthians. Meus amigos, olha isso aqui. Olha essas notícias. Isso daqui aconteceu tudo dentro de um mês. Corinthians deve 62 milhões a grupo de empresário Carlos Leite. A gente entra com ação na justiça.
Justiça condena Corinthians a pagar coletas de lixo. Corinthians tem dívida de mais de 200 milhões com 7 empresários. Inclusive, essa é de hoje. Notícia de hoje, atualizada. O Corinthians tem uma dívida de mais de 200 milhões de reais com 7 empresários. Justiça determina bloqueio de 38,8 milhões de Corinthians por dívida com ex-patrocinadora. A Pixbet cobra a devolução das luvas e também a multa de rescisão de contrato. Para quem não sabe, a Pixbet iria ser a patrocinadora do Corinthians agora, esse ano. Só que frente ao patrocínio da VaiDeBet, eles acabaram rescindindo esse contrato que já estava assinado. Consequentemente, a Pixbet solicita na justiça o bloqueio. E a justiça atende e bloqueou quase 40 milhões de reais do Corinthians para o pagamento dessas multas. Meus queridos, acabou a farra. Eu sabia que essa frase do acabou a farra iria virar um grande meme ainda. E agora, com essas dívidas pipocando, entendem, né? O que eu sempre falei aqui. Eu acho que o Corinthians não tem que sair por aí contratando. Estão falando que os caras querem Claudinho agora. Pelo amor de Deus, Claudinho. Vão contratar o Claudinho. Quiseram já contratar o Gabigol. Agora quer contratar Claudinho. Tentaram contratar o Borré. Pô, o Corinthians, ele tá assim, basicamente o time que mais contrata do futebol brasileiro. Só que o problema é o seguinte, vai entrar em campo com um punhado de jogadores fantasmas, porque ninguém tá a fim de vir. Então eu acho que os caras têm que arrumar a casa primeiro, têm que organizar todas as contas para pagar tudo que deve. Sim, depois que tiver tudo organizado, eles vão lá e façam uma equipe competitiva. Na verdade, eles estão tentando consertar o carro com ele em movimento, e isso é muito difícil. Coloca nas opiniões aí, mano. Tamo junto, valeu, falou, até mais.